Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no fundo imobiliário VGHF11, que é o fundo imobiliário multi-estratégia da Valora. Tem um tempo que a gente não fala desse fundo aqui no canal, né? Eu dei uma desanimada muito forte com esse fundo e tô voltando a acompanhar mais um pouco de perto, que nem eu fazia antes aqui no canal, tá? Esse vai ser um vídeo aqui de atualização desse fundo, não necessariamente uma análise, mas assim, dando uma olhada por cima de tudo que está acontecendo no fundo, e eu vou dar minha opinião aqui sobre algumas coisas, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. O fundo está hoje com 0,9% ao ano de taxa de administração e gestão, então uma taxa bem ok, né? Mas temos taxa de performance 20% sobre o QCD, o IPCA mais o IMAB 5, então é uma taxa de performance bem puxada na minha opinião, mas que é bem padrão nos fundos da Valora, né? A gente sempre vê ali no final do semestre sempre uma despesa muito grande nos fundos da Valora por conta dessa taxa de performance aqui, tá? Aconteceram eventos muito estranhos no fundo nesse mês, tá? Então, na verdade, no mês de julho, a gente vai ver aí no próximo relatório, que foi com esse CRI Guaiacurus, né? Não sei falar esse nome aqui, galera, mas foi nesse CRI aqui 0,7% do patrimônio líquido do fundo. Ficou inadimplente, não pagou a parcela de juros no mês de julho, então não vamos ver ainda nesse relatório o impacto, mas no relatório que vem, tá? E, cara, tudo aparenta que vai ser um calote mesmo, eles não vão pagar, é muito pouco frente ao patrimônio do fundo, né? Só 0,7% do patrimônio, mas a Valora já foi para cima aí, já acionou advogado, etc, para tentar pegar aí a garantia, caso eles não paguem mesmo esse CRI, tá, pessoal? Infelizmente, eu acho que faz parte do jogo, ainda mais para os fundos da Valora que tem muita obra dentro, né? Então acaba acontecendo essas coisas de vez em quando. Mas, pô, que bom que a gestora pelo menos trouxe aí pra gente um comentário sobre, né? Tem vezes que eles nem trazem, né? Então, legal. Movimentações aqui no mês de junho de 2024, por ser um fundo multi-estratégia, a gente tem aqui ação, CRI, SPE, né? Então, enfim, tem um monte de coisa aqui dentro. Eles compraram aqui nessas colunas que tem valor acima de zero, porque foi compra, e nas colunas que tem valor de venda acima de zero, porque foi venda, tá? Então aqui, por exemplo, eles venderam esse CRI, DOT, né? 9 milhões de reais, compraram esses 3 CRIs aqui, que eu chuto que são os 3 CRIs relacionados a obras e outros empreendimentos, né? Então aquela pegada bem middle risk, bem arriscadinha da Valora, né? E tivemos aqui algumas compras de fundos imobiliários, tá? Então calma aí. Comprou aqui Tigar, né? Não entendi muito bem, deve ter sido numa emissão do Tigar e etc, né? Mas ok, tá? Compraram o VRTM, o que pra mim não faz sentido nenhum. Foi assim uma compra, cara, parece muita ancoragem de outros fundos imobiliários, né? Eu não curti muito, tá? Essa compra aqui de VRTM. Aí compraram esse outro fundo imobiliário aqui que parece ser não listado também, ser tipado, confesso que eu não conheço. Deve ser algum fundo de desenvolvimento, tá? Então essas foram as 3 compras aí, 21 milhões em compras de fundos e 6 milhões de venda. Reparem que eles compraram e venderam o Tigar também no mesmo mês, né? Então deve ter vendido alguma posição ao mercado e colocaram o restante no emissão, algo do tipo, tá? Não gosto dessa alocação aqui no VRTM, galera. É um fundo que é uma tese que ainda não tá pronta, né? É um fundo que ainda tá se desenvolvendo, tá acima do valor patrimonial, então provavelmente pagaram caro nesse fundo ou entraram numa emissão, né? Então, por enquanto, ainda não faz sentido na minha opinião. Tem muitos outros fundos imobiliários aí pra Valora investir. Os caras foram lá e compraram o VRTM, cara, VRTM. Tipo, não faz muito sentido na minha opinião, não. Aqui, carteira de ativos do fundo. Aqui nós vamos ver CRIs primeiro, depois vem ações, SPE e fundos imobiliários. Vou mostrar aqui para vocês. Na carteira de CRIs, nenhuma novidade frente aos últimos relatórios que a gente gravou aqui no canal, tá? A maior posição continua sendo o VGRI, que é um outro fundo imobiliário da própria Valora. E depois vem um monte de coisa aí de residencial, de obra, de desenvolvimento, etc. Aquela pegada bem middle risk, galera. Uma carteira bem mais arriscadinha do que você vê em outros fundos aqui, tá? Uma carteira de CRI bem puxada por ter muita obra aqui dentro. E vocês sabem aí que obra é complicado, tá? É complicado com o tempo. Aí temos aqui FDICs, né? Que é um outro tipo de fundo também. 1,47% do PL. E aqui a gente tem a carteira de fundos imobiliários. Ela começa aqui e vem até aqui, ó. Tá vendo? Então é bastante fundo imobiliário que ele tem aqui em carteira, tá? É uma carteira de fundo imobiliário, na minha opinião, que não leva a lugar nenhum, né? Eles têm um monte de fundo aleatório, né? Que é um monte de fundo que veio da incorporação dos outros fundos que se juntaram para fazer o VGHF grandão, né? Então ainda tem muitos resquícios assim dessas incorporações que o fundo fez. Então ainda tem muito fundo aqui que não faz muito sentido. E olha uma coisa aqui, uma curiosidade, né? Desenvolvimento,
desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento. Tem muito fundo de desenvolvimento aqui que é uma pegada um pouco mais arriscada. São fundos que ficam um tempo sem pagar rendimento, só paga lá no final, né? Então sabe, cara, precisa de uma administração, de um gerenciamento muito grande numa carteira para ter tanto desenvolvimento assim dentro, tá? E tem um monte de fundo aqui que não faz muito sentido, galera. Um monte de fundo aqui que tá meio perdido aqui, a gente vê que, né, sabe, eles não têm nenhum foco em nenhum setor, é meio que bagunçado. Aí tem alguns fundos aqui que eles participaram de um coragem, de emissão, etc. Então, é uma carteira meio maluca aqui nesse fundo, na minha opinião, tá? Não é uma carteira que eu gosto muito, não me enche muitos olhos, não. Tá, galera? É uma carteira meio confusa, na minha opinião, tá? 550 milhões, cara. Nessa carteira que não faz sentido nenhum, né? Não tem nenhum fundo assim, zagueiro, né? Não tem nenhum fundo seguro, assim, pra manter o rendimento do fundo e tal. É meio que uma carteira meio aleatória, assim. E eles deixam quieto, tá? É isso aqui que tá acontecendo, na minha opinião, nessa carteira. Aí aqui embaixo a gente tem as cotas de ESP, né? Que eu disse pra vocês. É um outro tipo de investimento também, galera. Eu tô querendo trazer um vídeo sobre isso, que tem muito fundo começando a investir nisso. Mas reparem aqui, todos residenciais, tá? Então todos estão envolvidos em obras, etc, tá? Então também é um risco mais puxado. Aqui embaixo a gente tem a tabela de sensibilidade, bem comum aí que a gente costuma encontrar em outros fundos imobiliários. Ele explica que mais ou menos, se você comprar o fundo entre 8,80 e 8,90, você vai estar recebendo mais ou menos IPCA mais 10, sem considerar os custos, tá? Então bota os custos ali 1% de taxa, vai ser mais ou menos IPCA mais 9, desconta aí a taxa de performance no ano, então, né, não dá pra chutar muito aqui, mas sei lá, IPCA mais 8,5 que você vai receber aí. Então é mais ou menos isso, tá? Essas tabelas aqui, galera, de sensibilidade, elas sempre são um pouco mentirosas, né? Mas dá pra gente ter uma noção sim, assim, olhando mais ou menos assim. Porque esse cálculo aqui, ele considera também ganho de capital que você vai ter até o fundo chegar no valor patrimonial, etc, etc, tá? Então, mas é mais ou menos isso aí que você vai receber. Eu chuto aí uns IPCA mais 8, 8 e pouquinho, mais ou menos, você vai ter de retorno com o fundo, tá? Aqui falando de DRE do fundo, tivemos um resultado um pouco menor do que os últimos 2 meses, né? Foi 16 milhões e 800. Aí veio aqui provento, juros e correção monetária, que é mais ou menos o core de onde vem a receita do fundo. Foi menor também, bem menor, né, do que os últimos 2 meses, né? 15 milhões aqui, ó. Aí foi 19 nesse mês e 17 nesse mês. Aí aqui embaixo a gente consegue ver as despesas do fundo, 2 milhões e 400, que frente à receita mensal do fundo, ficou ali na casa dos 14% de despesa mensal frente à receita, tá, galera? Então, dentro aí do que a gente espera. E a despesa aqui, por incrível que pareça, foi bem parecida com os outros meses, tá vendo? Bem linha, assim, do que a gente costuma encontrar aqui. 2 milhões e pouquinho, tá? Fundo gerou aí, de lucro, né? 14 milhões e 400 e pouco e distribuiu 14 milhões e 800 e pouco, tá? Usou mais ou menos 200 mil reais aí de reserva. Não usou muita reserva, mas esse é um fundo que ele tá sempre tentando distribuir ali perto do que ele gera mesmo, né? Sempre entregando esses 9 centavos, 8 centavos. E hoje o resultado acumulado de cota aí do fundo é 1 centavo por cota de reserva. Não tem muita coisa de reserva aqui não, tá? Então não esperem grandes rendimentos assim nos próximos meses, não. Aqui como é que tá a alocação da carteira do fundo. Já falamos ali em cima da carteira, né? Mas aqui só mostrando as porcentagens. 58,7% está em CRI, então em papel, em dívidas que eles compram. 35,7% em cotas de fundos imobiliários. 3,9% em SP e 0,3% em FDIC. Temos aqui perdido, na verdade, 1,4% em FDIC e 0,3% em ação, né? Então, acho que esse portfólio de ação, galera, poderia ser um pouco maior, né? Eu acho que a gestora poderia se expor um pouco mais e tal. Se você olhar aqui, ó, a carteira de ações deles, são as empresas que todo mundo de estratégia tem, né? A Alus, né? Multiplan. Essa aqui, eu confesso que a São Carlos não é todo fundo que tem, né? Todo fundo de estratégia, mas assim, todos têm, né? Multiplan, todos têm. A Aliança Sonar, todos têm, né? Então, é mais ou menos essa pegada. E eu acho que faltou um pouco mais de carinho ali naquela empresa, naquelas ações. Eu sei que é bem limitado o número de ações que eles podem investir. Eles só podem investir em ações relacionadas ao setor imobiliário, né? Mas, pô, acho que eles deviam dar uma moral a mais ali, tá? Aqui como é que está a estratégia de alocação da carteira hoje. 67,2% em renda, 32,8% em valor, tá? Então nessa de valor tem fundos imobiliários, ações, FDIC, SPE. E aqui em renda tem maioria CRI, né? Dívidas. Um pouquinho de fundos imobiliários, deve ser os fundos imobiliários de recebíveis, né? E tem um pouco de FDIC também, tá? Então só para você ter uma ideia aí de que a ideia do fundo é mais ou menos mais da metade em renda, né? De tipo rendimentos constantes, etc.
E aqui em cima só que é ganho de capital, tá? 32% da carteira está alocada em ganho de capital. Aí aqui a gente consegue ver aí o histórico do valor patrimonial do fundo, já chegou a ser R$ 9,33, agora está R$ 9,06. Isso vai caindo, galera, porque como o fundo tem muita dívida aqui dentro, tem muita renda fixa, etc. Quando a NTNB, o Tesouro lá, IPCA 2035, ele vai variando, o valor patrimonial do fundo também tem que variar, né? Porque as taxas têm que chegar perto lá da NTNB para eles conseguirem ter uma liquidez nos papéis, etc. Enfim, a marcação a mercado é meio complexo de explicar, mas é normal essa queda aqui de valor patrimonial. Quando a NTNB começar a cair, aí sobe aqui mais um pouquinho e tal. Então sempre fica assim, flutuando um pouco, tá? Não se preocupe quanto a isso. Aqui embaixo a gente consegue ver alguns detalhes aí de algumas operações do fundo, tá? Gente, era isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, deixa um like se você gostou, se inscreve no canal. Sim, resumindo, né, é uma carteira muito sem sentido, na minha opinião. Esse fundo aqui perdeu um pouco o sentido, eu tô desanimado com essa carteira. Espero ver aí a Valora deixando um pouco mais claro pra gente o que eles querem fazer e qual que vai ser a estratégia, né? Porque por enquanto parece assim um monte de fundo imobiliário perdido, um monte de CRI perdido de obra. E é isso, né? É isso aqui que se resumiu a carteira desse fundo. É isso, tchau, tchau, até a próxima. Fui.